Galera, nessa aula eu quero mostrar para vocês como é que eu faço toda a minha análise pré-mercado para mim chegar no dia seguinte já com todas as marcações das melhores regiões operacionais, para mim já chegar no dia seguinte com toda a análise de contexto do macro ao micro feita e poder ali ter uma melhor assertividade das minhas operações e já chegar ali mais preparado para o dia seguinte, beleza? Então bora lá, pessoal, eu tô aqui agora no tempo gráfico diário do índice futuro. Eu sempre gosto de começar a minha análise por esse tempo gráfico e depois diminuindo o time frame até chegar ali no tempo gráfico de 5 minutos para refinar um pouco mais as minhas marcações, beleza? Então, pessoal, analisando aqui o tempo gráfico diário, a gente teve que o dia hoje fechou, né, um belo candle aqui de ignição comprador, uma barra elefante, tá? E essa barra elefante, pessoal, ela se aproxima de níveis de retração deste movimento de queda aqui, tá? Olha só, o mercado ele vem deste topo para esse fundo, né? Aqui nessa região a gente teve aqui, ó, uma falha de fundo também, isso impulsionou o mercado para cima, tá? Então, tendo em vista este cenário, a gente tem que ficar atento com retrações desta perna de baixa aqui, tá? Se a gente trabalha com Fibonacci deste fundo para este topo, a gente tem aqui um nível de 50% bem próximo, né, do fechamento aqui do pregão de hoje. Beleza? Se a gente analisa o comportamento, né, das médias móveis, o que a gente tem aqui? A gente tem um 9, 50, 20, tá? O problema é que o mercado ele subiu, né, as médias estão virando aqui para cima, então a gente não tem um alinhamento ideal das médias, né, que seria o caso o mercado viesse aqui para baixo deste ponto, tá? Então a gente tem aqui o mercado trabalhando numa possível inversão de médias móveis, beleza? Se a gente dá um zoom out no gráfico, pessoal, a gente percebe que esta região aqui acaba sendo uma região bem relevante. Se a gente olha aqui até um pouco mais para trás, o que a gente consegue observar, pessoal? A gente começa a observar que toda esta região aqui é uma região, ó, que trava para o preço, tá? Por que toda essa região? Porque aqui a gente tem um topo bem relevante, aqui também o mercado deixou um topo bem expressivo, e aqui, pessoal, o mercado fez fundo, tá? Então este ponto é um ponto para a gente ficar atento, porque é uma possível região de pressão. Além da retração de 50% deste movimento de queda, temos aqui também essa região de pressão muito forte que pode segurar o preço aí para os próximos dias, tá? Dificilmente o mercado vai romper de uma vez toda essa região, mesmo com essa barra aqui, elefante de hoje. Seria extremamente saudável o mercado fazer uma correção para quem sabe depois continuar subindo ou até mesmo retornar aqui para o movimento de baixa que ele vem desde esse topo para este fundo, beleza? Pessoal, se a gente analisar agora o tempo gráfico de 60 minutos, deixando o contexto um pouquinho mais micro, mas ainda seguindo aí uma linha de contexto macro, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar, pessoal, que o mercado basicamente fez uma estrutura de um fundo duplo, né? A gente tinha esse fundo nesta região, o mercado fez uma falha de fundo, no caso aqui sem busca de liquidez, porque o mercado deixou um fundo um pouco maior que o anterior, tá? E a gente tem aqui hoje o rompimento desta região aqui de pressão, tá? Caracterizando aqui pra gente uma figura aqui de um W, né? Um fundo duplo aí na análise técnica, beleza? Então, pessoal, qual seria o alvo dessa estrutura de fundo duplo? Se a gente pega uma ferramenta aqui de retângulo, traça desta extremidade até esta outra extremidade superior, olha só o que dá para a gente fazer. Dá para a gente projetar o alvo dessa figura. Qual seria? O 100% desse range aqui para cima, né? Como o rompimento foi para cima, a gente projeta ele a partir da máxima aqui nesse caso, tá? Então, se a gente dar aqui, ó, deixar na espessura 2, Ctrl C, Ctrl V, a gente tem que um possível alvo para essa estrutura seria aqui na região do 7640 de toda esta retração, tá? Então aqui a gente tem uma região de pressão também pela confluência de um alvo macro com a confluência aqui de uma retração de 7640, tá? Então um ponto aqui, caso o mercado consiga romper esse 50 e o 61,8%, para a gente ficar bem atentos aqui, tá? Além, pessoal, de ter uma trava no 50% e no 7640, se a gente observa a região do 61, também foi uma região que o preço teve uma certa briga, né? A gente tem fundo aqui nessa região, olha só quantos fundos relevantes, o mercado deixou topos, tá?
Então a gente também pode ter trava no 61,8. Tanto no 50 como no 61 e no 7640, temos aí algumas confluências importantes que podem segurar o preço, tá? Uma outra visão que a gente também precisa ter aqui no tempo gráfico de 60 minutos é o seguinte: o distanciamento o mercado está da média de 9, né? Se a gente pega o fechamento aqui de hoje até a média de 9, a gente tem quase 1.000 pontos, tá? Então hoje aqui, a partir dessa barra elefante que tivemos, a gente teve aqui o alinhamento das médias e o mercado não fez nenhum pullback sequer até o momento, tá? Então isso seria extremamente saudável o mercado fazer uma correção aqui minimamente nessa média móvel de 9, que também, olha só, seria esta região toda aqui anterior, uma região de trava bem importante, porque temos topos anteriores e o mercado ele pode trocar polaridade nessa região para depois continuar a subir. Olha só, temos aqui topo de hoje também, que o mercado sentiu. Então teríamos uma confluência caso o mercado chegasse nessa região, de uma média de 9 ascendente, que não foi testada ainda após o alinhamento altista, né? Junto dessa região toda aqui de pressão, tá? Que foi uma região de pressão vendedora no passado e agora ela pode sim se tornar uma região de pressão compradora caso venha fazer um teste aqui nesse ponto, beleza? Descendo um pouco mais agora para o time frame de 15 minutos, a gente consegue observar que hoje o mercado ele rompeu vários topos anteriores relevantes, né? A gente rompeu este topo relevante, este outro topo aqui também e este outro topo um pouco mais acima, tá? Então a gente teve aqui o acionamento de 3 voltas em Vs diferentes, né? Desta volta em V o mercado já cumpriu seus alvos, mas a gente ainda tem alvos dessas outras duas estruturas um pouco maiores, tá? Então se a gente observa os possíveis alvos, primeiro, deste fundo para este topo, a gente tem um primeiro alvo aqui nesta região e um alvo de 100% um pouco mais acima no 950. Se a gente trabalha com esta outra projeção um pouco mais macro, deste fundo para este topo, a gente teria, olha só, um primeiro alvo aqui na casa dos 132.192, tá? Então o mercado ainda teria bastante espaço até essa região que está um pouco abaixo dos 61,8%, tá? Analisando aqui o comportamento das médias do tempo gráfico de 15 minutos, a gente observa que hoje a gente também teve o alinhamento aqui pelo 15 minutos, a gente estava em trap zone aqui no começo do pregão, né? Aliás, essa trap zone, ela estava sendo corrida no final do pregão de ontem, então no caso hoje a gente ainda abriu aqui, porém hoje a gente conseguiu romper essas duas 200 que estavam basicamente se afunilando aqui com a média de 9 e as outras menores, então a gente teve um rompimento para cima e depois o mercado só veio sendo conduzido aqui pela média móvel de 9, tá? Então a média móvel de 9 aqui do tempo gráfico de 15 minutos, por ter sido uma média relevante, né, que fez preço, serviu como suporte dinâmico aqui no tempo gráfico de 15 minutos, a gente tem que observar um possível teste nela também, porque pode ter aí, mais uma vez, a entrada de pressão compradora e o mercado sendo conduzido ainda para essa média, tá? Então a gente não pode descartar esta possibilidade aqui também de um teste na 9 para depois uma continuidade de alta, beleza? Se a gente observa aqui também, a gente tem a possibilidade da gente traçar esta LTA, né? O mercado deixou esse fundo aqui no pregão do dia de ontem e hoje a gente deixou este outro fundo, né? Possibilitando a gente ligar uma LTA a partir destes dois fundos aqui. E além dessa LTA ligando apenas os dois fundos, a gente também poderia traçar uma LTA a partir deste topo aqui, tá? Então olha só, se a gente pega a ferramenta agora de canal de alta, nós temos este fundo com este outro fundo ascendente de hoje, com este topo aqui, ó, do pregão anterior, tá? Que seria a região da máxima aqui do dia anterior. Então a gente observa que o mercado aqui pelo tempo gráfico de 15 minutos basicamente está trabalhando dentro da amplitude aqui deste canal de alta, beleza? Então a gente também tem que ficar atento não só para um teste na LTA inferior, como também possível teste na LTA superior, obviamente com outras confluências que eu venho mostrando para vocês, mas caso a gente tenha aí uma confluência dessa LTA superior com algum nível de retração, com algum alvo, dependendo de como o preço chegar, pode haver também uma oportunidade aí de contratendência, no mínimo aí para fazer um retorno às médias, perfeito? E por último, aqui no tempo gráfico de 5 minutos, a gente observa que o pregão, que no pregão de ontem a gente teve aqui o início do alinhamento das médias, rompemos aqui as médias de 200,
a 9, a 20 e a 50 alinharam também com as 200, se tratando aqui agora no caso de um cenário de quase super trend, porque a gente teria essa 500 aqui travando o preço ainda, mas olha só, hoje aqui a gente teve, se a gente dá um zoom aqui bem para o começo do pregão, a média de 9 com 20 bem próxima, a 50 também aqui muito próxima das outras médias um pouco menores, então a gente tem aqui a possibilidade muito grande de um começo de movimentação. A gente também tem uma proximidade aqui com as médias de 200, o mercado não estava longe delas, então isso aqui mostra, né, uma probabilidade muito alta de explosão, né, de um movimento direcional bem forte, uma tendência aí, como foi a de hoje, um movimento muito direcional. E a gente observa aqui que a média de 20 foi a média que fez preço no começo da movimentação. Aqui a gente teve um pullback que quase chegou a tocar, mas não chegou a pegar por muito pouco. E aqui a gente não teve força para o mercado vir fazer uma correção até 50. Basicamente ele foi fazendo aqui falsos rompimentos, né, dessa média móvel de 20, analisou exatamente aqui nesta máxima, beleza? Bem no preço de fechamento. Então, alguns pontos que a gente tem que ficar ligado, que a gente pode marcar aqui, analisando o contexto mais micro possível, do tempo gráfico de 5 minutos, basicamente seria uma região de máxima, né, o ponto aqui que o mercado fechou, região da POC de hoje e também região de mínima, né, que foi basicamente, aliás, essa aqui foi a mínima de ontem. A mínima de hoje seria aqui nesta região, então aqui também seria um ponto de fechamento de gap, mais mínima do pregão de hoje, tá? Vou mudar para esse layout aqui com as médias sem a regra de coloração e vamos fazer as marcações aqui, beleza? Então, se a gente pega a ferramenta aqui de retângulo e puxa desta região aqui de mínima do dia com o fechamento do gap, olha só, vamos dar uma estacada, preencher aqui. A gente teria uma região aqui de mínima do pregão de hoje mais fechamento de gap de segunda-feira, de ontem. Se a gente dá um Ctrl V, esta aqui seria a região de máxima, né? Seria completamente normal o mercado romper essa região, né? Ela está muito mais fraca do que no caso essa região de compra, né? Porque o mercado fechou exatamente na máxima, então pode ser que ele dê a continuidade, tanto com gap de alta, ou talvez um gap de baixa depois da continuidade. E a gente pode marcar aqui também a região, olha só, da POC do dia, tá? Que é uma região que pode acabar servindo aqui como suporte, né, para o preço no pregão de amanhã. Beleza? A gente pode observar que a gente tem aqui um movimento, né, onde o mercado basicamente ficou nessa congestão, formando exatamente a região da POC aqui do pregão de hoje. Beleza? Então é isso, pessoal. Basicamente, eu detalhei para vocês, né, todo o contexto, desde o gráfico diário até chegar aqui no contexto mais micro, do tempo gráfico de 5 minutos. Marquei com vocês aí regiões de pressão, regiões de mínima e máxima do pregão de hoje, POC também do dia, possíveis alvos, possíveis pontos de retração, alinhamentos aí de média. Então passei todo o contexto aí geral para vocês de como eu gosto de trabalhar e fazer toda a minha análise pré-mercado todos os dias antes de operar aí. Então, pessoal, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário para mim sempre continuar trazendo mais conteúdos de valor aqui para ajudar vocês, beleza? Tamo junto, pessoal, espero que realmente ajude vocês. Tamo junto, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Valeu!